Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Lucas, capítulo 10, o verso 27. Encontraremos hoje o desafio de mergulhar um pouco na lição de número 6. Eu preciso da atenção dos irmãos, por gentileza, que eu vou precisar esboçar alguns pontos aqui que vão ser fundamentais para o nosso entendimento. Lucas, de 9 a 10, lição 6, o tema: o envio dos 70 e o bom samaritano. O texto áureo está em Lucas 10, 27, o texto diz: a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdade prática diz: o amor a Deus e ao próximo, recomendado por Jesus, só se torna realidade através da evangelização e discipulado que fazemos pelo exemplo de vida, complementado com palavras. Por favor, siga-me na leitura geral, que está em Lucas 10, de 25 até o 42. Eu leio um verso, os irmãos, por favor, lê o seguinte justamente comigo. Lucas 10, a partir do 25, diz: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O 27 diz: e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O 29 diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Todos juntos? Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está exposta, pedimos misericórdia, em nome de Jesus, por favor, não permita que a gente volte para casa da mesma forma que entramos aqui. Hoje pode ser o dia em que o Senhor vira a chave da nossa vida através da iluminação da tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Quem está aí, diga amém. Sente, por gentileza. A lição, nos seus 3 tópicos, e cada tópico nos seus subtópicos, vai trazer para a gente algumas menções interessantes. E na própria introdução, você que tem o seu material de apoio, que é a nossa revista, na própria introdução,
vou procurar correr um pouquinho para atingir o objetivo. O texto diz o seguinte: nos capítulos 9 e 10 de Lucas, Jesus envia seus discípulos com poder e autoridade. Observe o esboço do autor. Jesus envia seus discípulos com poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Então observe que começa a lição, o capítulo 9 e o capítulo 10 de Lucas vai trazer essa ampliação de visão para que a gente possa entender a distinção para alcançar e cumprir alguns objetivos com relação ao poder e autoridade. Observe, se você que tem caneta, quiser anotar, anote isso. O poder, ele é uma virtude que Deus nos dá, ele nos concede baseada no seu nome. Então, Deus dá poder ao crente, mas isso precede o nome dele, de Jesus. Poder é uma virtude que Deus concede a nós, baseada no seu nome. Mas a autoridade é uma virtude que só funciona mediante a obediência e a fidelidade de quem recebeu o poder. Então, vou repetir. O poder é algo que Deus concede a nós baseado no seu nome. Não é por mim, não é pelo que eu sei, não é pelo que eu visto, não é pelo quem sou, não é pelo que eu tenho, é pelo nome dele. E através do nome dele eu tenho poder. E esse poder me prepara para a autoridade. E essa autoridade, ela é condicionada. E é condicionada à obediência e à fidelidade. Os irmãos estão aí? Então, quando você perceber o texto, Jesus aplicando, eu vos dou poder, é de mim, e autoridade, a partir de você. Poder no nome dele e autoridade que é condicionada à minha obediência e à minha fidelidade. Talvez isso explique porque os discípulos que receberam poder não conseguiram expulsar uma casta de demônio, porque certamente não estavam ainda em total, em plena obediência e fidelidade, andando com Jesus. É possível, pastor? É possível andar com Jesus e ainda assim não estar em obediência e, sobretudo, em fidelidade. Agora observe, isso torna claro o final desse processo ministerial em que Jesus marca seu ministério na Galileia, agora partindo para Jerusalém. Lembrando que na Galileia, Jesus foi rejeitado, Jesus foi cancelado, Jesus foi anulado, ele foi rejeitado pelos seus. Mas agora, por volta de 3 anos, ele parte com a pretensão de ir a Jerusalém. O ponto primeiro diz assim, da Galileia para Jerusalém. Lucas 9:51 diz que aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto aos céus, então está chegando o tempo. E está chegando o tempo, Jesus tem pressa. Porque Jesus não vai ficar patinando por causa de rejeição do passado. Ele sabe, o tempo está chegando, daqui a pouco eu vou ser assunto ao céu. Eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho um propósito para cumprir, então tem algo muito específico. Eu não vou olhar no retrovisor porque eu fui rejeitado. Jesus não está com essa moleza toda de ficar olhando, poxa, mas alguém me rejeitou lá atrás, vou voltar lá atrás. Não, Jesus não faz isso, porque quem vive no passado não tem vida no futuro, e muito menos no presente. Jesus olha para o destino, Jesus olha para o futuro e enxerga, eu preciso ir para Jerusalém. Não vou ficar estacionado no passado, porque fui rejeitado, porque não me quiseram lá, porque falaram de mim, porque fofocaram, porque me acusaram. Não vou ficar nesse negócio, vou para Jerusalém. Tem algo a cumprir e o propósito é muito maior do que as minhas emoções. Quantos estão aí? Aí diz, e manifestou-se no seu semblante uma intrépida. Essa intrepidez vem de vontade, coragem. Jesus agora no seu rosto, diz o texto que no seu semblante, ele apresentou, ele expressou uma vontade muito grande de ir para Jerusalém para a resolução de algum problema. Tinha problema em Jerusalém e era maior do que a rejeição que ele tinha. No outro ponto diz assim, antes de Jesus partir para Jerusalém, ele enviou uma grande comissão para anunciar o evangelho. Então observe, Jesus vai, mas antes de ir, ele envia. Como assim, pastor? Ele vai no seu propósito, no bará interno, aquilo que ele criou, a perspectiva e a operacionalidade de ir. Mas ele envia alguém, ele envia o mensageiro, mas ele vai. Agora observe, o motivo primordial desse envio foi a grande miséria do povo, completamente abandonado por seus mestres e líderes naquela ocasião. É como se estivessem vivendo como ovelhas sem pastor. Jesus, no capítulo 9 de Lucas, ele envia 12. No capítulo 10, ele envia 70. No capítulo 9, ele envia 12 discípulos. No capítulo 10, ele envia 70 discípulos. E esses 70 discípulos sempre ele vai fazer algumas menções.
Após o retorno dos 12, Jesus realiza seus últimos feitos na região da Galileia. Dentre alguns milagres você conhece: a multiplicação, a transfiguração, o jovem lunático que foi curado, o anúncio da sua morte e a predição da sua ressurreição. Esses foram os fatores que finda o processo de Jesus na Galileia. O ponto 2 diz da grande comissão. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade o lugar aonde ele estava. Ou seja, Jesus nunca inicia algo sem que antes ele envie um mensageiro e um missionário para aquela ocasião. Talvez você seja esse um dos 70 que Jesus está enviando para a tua empresa, para a tua casa, para a tua família, para o teu bairro, para a tua cidade, para a condição e a ocasião em que você está. Talvez você seja um dos mensageiros daquilo que Deus vai começar a fazer. Pastor, mas me enviou. Quando Jesus quer fazer, vou fazer um negócio na tua família, mas eu não vou chegar enfiando o pé no balcão. Eu vou enviar alguém primeiro. Eu vou enviar o filho, eu vou enviar a filha, eu vou enviar o pai que está idoso, eu vou enviar a mãe, eu vou enviar aquele que todo mundo rejeitou, o menos expressivo eu vou enviar, porque eu tenho algo específico para fazer. Quantos aqui estão sujeitos a ser um dos 70 de Jesus na sua casa, na sua família? Ele está em busca dos verdadeiros adoradores para se condicionar a ser um desses, a sombra de um desses, daquilo que Jesus vai fazer. Era o plano de fundo e o plano de fundo profético. Primeiro ele mandou 12, que dá um pano de fundo lá atrás, para as 12 tribos. Agora ele enviou 70, que também dá um pano de fundo para algo profético, desde Gênesis relacionado no verso 10, que dá uma sombra de projeção em alguns números que são muito especiais de Deus nessas ocasiões. No terceiro ponto vai falar sobre os trabalhadores da seara. Ele envia 12, ele envia 70 para algo específico, mas agora ele faz um questionamento em relação à obra, aos trabalhadores. O verso 10, capítulo 10, no verso 2, olha o que ele diz. Ele fez a seguinte advertência. Jesus para-se, a seara é grande, o ambiente, a proporção é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você tem muito lugar para avançar, tem muitas frentes de trabalho para ir. Tem muitos flancos para cada um estar lá. Então não adianta vocês discutirem, mas rogai ao Senhor da seara. A obra é dele. Ore ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. O texto não diz que era para orar, para eu entregar o meu quadrado dentro da seara. É para orar, para que Deus envie mais. Não é para orar para me entregar, estou cansado, vou orar para entregar. Não, é para orar para Deus enviar mais, para contribuir e para somar. Não é para entregar o negócio, meu irmão. Não é para entregar aquilo que é atribuição e função sua. Se Deus te chamou e você tem convicção do chamado, você tem certeza de que a voz foi dele, não foi nada de um profeta, não foi de um sonho, foi ele, a voz do Senhor. Então fica, segura, sustenta. Eu lembro de Elias, que foi chamado, venceu tantas coisas, e ele se esconde por conta de uma opressão de uma mulher, Jezabel. Se esconde na caverna, Deus vai até e fala assim: ei Elias, para de graça, o que fazes aqui? Não é o que fazes aí, como se ele estivesse fora. Ele fala como se estivesse dentro. Elias, eu te chamei, e se eu te chamei, eu estou contigo, rapaz. O que fazes aqui, Elias? Volta para lá, eu te chamei, tem algo muito grande para continuar fazendo. Se estiver cansado, ora para que eu envie outros, mas não desiste, persevera, continua, fica firme, que eu estou contigo. Amém, crente? E quando ele diz que é para orar para que Deus possa enviar mais, ele espera de nós, assim como lá em Lucas capítulo 17, verso 10, a proatividade e iniciativa do indivíduo. Olha o que diz o texto, Lucas 17, 10, resumindo, diz assim, se vós fizerdes somente aquilo que eu vos mandar, irmão, não foi eu não, foi o pastor Christian não, pode colocar no texto aqui, Lucas 17, 10, diz assim, se vocês só forem fazer o que eu estou mandando vocês fazer, vocês são servos inúteis. Se fosse hoje, vocês iam pegar uma cadeirada e jogar no pastor Christian, sai daí, eu não sou inútil não. Aí Jesus está falando, irmão, se vocês só forem fazer o que eu estou mandando, vocês são inúteis para mim. Ou seja, tem iniciativa. Tenha proatividade, a obra é grande, não fica esperando não espera o teu pastor, ele não é onipresente, ele só é um, só tem um corpo, só tem uma alma, só tem um espírito, então ele espera de você, assim como o nosso Deus também espera de nós. Ou seja, ele diz, se vocês não tiverem iniciativa, vocês estão se apresentando como uma inutilidade, vocês são inúteis para mim.
Então se apresentem para o jogo. Eis-me aqui, me envia. Ou então fique aqui, mas eu estou aqui pronto, como um soldado, apresentado, para que o Senhor possa fazer a tua vontade. Quantos aqui estão sujeitos a ter a proatividade e iniciativa para fazer a obra de Deus? E eu não estou condicionando a obra de Deus somente ao templo, meu irmão. Você faz a obra de Deus na tua casa, na sua família, no teu trabalho, na faculdade, em qualquer condição aonde você está. O ponto 2 diz assim: Jesus envia os 70. Porque havia uma urgência, uma dificuldade na missão. Você viu lá atrás, o povo estava arrebentado, como ovelhas que não tem pastor. O texto diz: ide, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu acho engraçado, quando você vai fazer as conexões do texto, o pessoal da mídia, coloca para mim, por favor. Eu prometo que eu vou encaixar certo no tempo. Marcos capítulo 3, verso 14. Marcos 3, 14. Porque os evangelhos sinóticos, eles acabam se complementando. Então, quando você pega aqui um texto de Lucas 10, 3, assim: ide, como se Jesus não tivesse feito uma preparação antes. Mas no Marcos capítulo 3, verso 14, olha o que ele diz. Então designou 12. Para quê? Para estarem? Então, antes de ele mandar enviar, ele chamou para ficar com ele. Porque a gente tem a perspectiva de Jesus está me enviando para pregar. Não, ele primeiro te chama para ficar com ele. Sabe por quê? Porque não existe ide sem vinde. Primeiro fica perto dele, para depois ser enviado. Primeiro conhece ele, para depois ser enviado. Primeiro fica com ele, para depois... Pastor, eu estou agoniado para pregar. Se não tiver com ele, não tem poder e autoridade. Pastor, mas eu já fiz o curso. Não, o diploma não vai tirar demônio. Se não conhecê-lo, se não tiver intimidade, se não gerar relacionamento, não tem habilitação para ser enviado. Então primeiro vinde e depois ide. Então perceba que em Lucas 10, 3 diz ide, mas esse ide é resultado do vinde. Eles já estavam com ele, para depois enviados a pregarem. Eu percebo o texto que diz que eles não estão sendo lançados aos lobos, mas no meio de lobos. Jesus não é louco, meu, não é irresponsável de jogar assim: agora vou jogar vocês no meio da cova aqui, no meio dos lobos. Não. Ele não te enviou lá para morrer. Ele te enviou lá para fazer a diferença. E que se for fazer um paradoxo do contexto aqui, é meio irregular a aplicação. Como é que ovelhas vão converter lobos? O lobo está feroz, o lobo tem dente afiado, o lobo está louco para comer alguma coisa, age por instinto, mas você não. Você é um dos enviados. E aquele que é enviado carrega a autoridade e o poder do Espírito Santo. Amém? Jesus também fala para não levarem bagagem. Ele fala sobre a bolsa, o alforje e a salvação. Ou seja, aqueles que ele envia. Você não pode ficar congelado na sua preocupação pessoal. E agora, como é que vai ser minha vida? O que é que eu vou fazer? E o meu concurso? E os meus status? A minha vida? Não tem. Aquele que ele envia tem que ficar seguro de que o comer, beber e vestir, essas coisas ele garante. Então não tem bolsa, não tem alforje e não tem saudação. Preocupação pessoal, preocupação com a sustentação da obra, ele vai sustentar. E muito menos falar aquilo que ele não mandou falar. Eu dizer, não parem para salvar ninguém, vão e façam somente o que eu estou mandando. Não, mas eu quero dar uma palavra. Não, eu não estou te mandando para dar palavra, eu estou te mandando para cumprir uma missão. Não, mas eles querem que eu dê uma saudação. Não é para saudar ninguém, é para ir cumprir a missão. A missão é X, então não tem Y, não tem K, é X. Vai para o propósito, vai para o objetivo. Tem um foco, é esse aqui. Mas se eu quiser parar no meio, o problema é seu. Mas eu dei uma ordem. Você tem a missão. Você pode comprometer aqueles que estão ao teu lado. Você tem a missão. Amém, meu irmão? O terceiro ponto fala da autoridade e a atitude dos enviados. Essa autoridade, a atitude dos enviados faz e chancela neles como se fossem embaixadores do reino de Deus. Então observe, cada um dos irmãos que aqui estão, eu tenho plena convicção de que você recebeu um chamado e uma vocação específica de Deus, e isso faz de você um embaixador do reino de Deus. Você liga a televisão, liga a internet, é bonito, pessoal, o embaixador da ONU, o Ronaldo Fenômeno, embaixador da... Eu queria ser, irmão, você é embaixador do reino.
Vara de graça. Você não precisa de uma faixa no teu peito. Você é embaixador de uma realidade espiritual que é eterna. Ser embaixador da ONU, da FIFA, daquilo que for, é temporário. Mas você é embaixador daquilo que é eterno. Tome atitude. Você tem poder e autoridade. O terceiro ponto diz: missão cumprida com alegria. Então eles regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os demônios nos submetem pelo teu nome. Eles estavam agraciados, emocionados. Senhor, o que a gente faz foi muito grande. E agora? É como se Jesus trouxesse os spoilers do João capítulo 15, 5. Vocês fizeram tudo isso, né? Mas observe: sem mim nada podeis fazer. Mas não foi a minha oração, não. Não foi minha oração forte? Não foi. Não foi o óleo que eu trouxe de Israel? Não foi óleo, rapaz. Foi meu poder. Foi a minha autoridade. Você só foi o canal. Você só foi o instrumento. Não é você, síndrome de Lúcifer. É a mim que estou fazendo. Você só é o vaso, rapaz. Mas eu sou bonito. Isso pouco importa. Havia um querubim que era rico em formosura e sabedoria. E foi lançado por conta da iniquidade, da soberba e arrogância que foi encontrada dentro dele. Então não é você. Você só foi enviado. Você só é o soldado que está ali para cumprir uma missão. Amém? Outro ponto diz assim: Jesus advertiu para que eles não pudessem ser enrolados com a soberba, mas que eles pudessem lembrar do nome dele escritos no livro da vida. Lucas 10, 20 diz que o nome dele está escrito no livro da vida. Ou seja, eles têm um nome escrito porque obedeceram, porque são fiéis. O teu nome está escrito condicionado à tua obediência, à tua fidelidade. Não foi porque Deus te achou bonito aqui na terra. Pastor, Deus, o que ele achou de mim? Não sei, mas quando ele olha, ele vê pecador que merece a condenação. E mediante a tua fé em Jesus Cristo e a tua obediência, a tua fidelidade. Porque lá em 1 Samuel diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então a obediência te faz um embaixador de Deus aqui na terra e te condiciona para que o teu nome possa permanecer escrito no livro da vida. Você tem um nome lá, não é Crônica de Nárnia não, é Crônica de Jeová. E o teu nome está lá, crente. Ponto 3, o bom samaritano e a visita de Maria, de Marta e Maria. O texto de bom samaritano está aqui em Lucas 10. O verso 25 diz assim, Lucas 10, 25. E se levantou um só doutor da lei. Então o doutor da lei agora foi questionar com Jesus. E ele interroga Jesus. Ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? No verso 28... verso 27, ele dá as condições daquilo que ele já cumpriu, ou seja, eu já estou me justificando, e agora o que é que eu preciso fazer? Ou seja, adianta logo para mim aí o que é que eu preciso fazer para assinar aqui o boleto da vida eterna. Porque a legislação da lei, os regulamentos eu já cumpri. O que é que eu preciso fazer? Aí 29, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Do contexto anterior que eu estou falando. Quem é meu próximo? Ao 30 diz: e respondeu Jesus, disse: descia o homem de Jerusalém para Jericó. Ele descia de Jerusalém para Jericó, por causa da bacia. Era um platô, era maior. Jerusalém era no alto, Jericó lá embaixo. E o texto diz: e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. O verso 31 diz: e ocasionalmente, Lucas 10, 31, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo, passou de largo. O 32, e de igual modo, também veio o levita, naquele lugar, vendo, passou de largo. Perceba que no 31, o sacerdote passa no caminho. O caminho é mais distante. E no outro verso, diz que agora passa o levita, e passa de perto. O sacerdote passou de longe. Por que passou de longe? Porque lá no Antigo Testamento, Levítico, Deuteronômio, diz que ele não poderia chegar próximo daquele que estava solto, sanguentado, sem procedência alguma. Pela lei era pecado. Ele olha: eu vou obedecer a lei, não precisa ter como. Ele olha e fala assim: não, se eu for lá, vou quebrar a lei, então não vou. O levita vê de longe: ah, o sacerdote não foi? Pois também não vou. O teu exemplo arrasta, positivamente ou negativamente. Então o sacerdote passou de longe, o levita passou de longe. E de igual modo,
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo. Irmão, um passou pelo caminho, um passou perto, e o samaritano chega do lado. Fala assim: não, eu não vou deixar passar isso aqui. Isso aqui não é justo. E o texto diz: e vendo o samaritano, moveu-se de íntima compaixão. Nós estudamos na semana passada, lá em Lucas capítulo 7, 13, quando Jesus olha para a viúva de Naim, diz assim: encheu-se de íntima compaixão. Olha uma projeção de Cristo aqui. Encheu-se de íntima compaixão. O texto 34 diz assim: aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando os azeites e vinho, e pondo sobre a sua cabeldura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Nessa estalagem, na época, ficava rico e ficava pobre. Não tinha classe social para ficar na estalagem. Eu vou terminar. E o 35 diz: e partindo no outro dia, tirou do dinheiro, deu ao hospedeiro, disse: cuida dele, o que demais gastares, eu pagarei tudo quando voltar. Não sei se você está conseguindo perceber uma semelhança aqui. O sacerdote não quis chegar perto. O levita também não quis chegar perto. O samaritano, que era rejeitado, que era cancelado, que não tinha um prestígio, ele chega, ele ata as ataduras e coloca o óleo. Esse óleo tipifica e dá sentido à unção da cura. E após esse óleo que ele derrama sobre ele, ele coloca o vinho. O vinho denota e remete vida. Então ele cura e dá vida. E observe o texto. Depois que ele pega esse que está no chão, todo arrebentado, cheio de feridas, quase morto, ele bota na sua cabeldura, leva para a estalagem onde tem rico, pobre, de todas as classes sociais, diz assim: ei, cuida dele. Essa estalagem, ela representa a igreja. Você só cuida dele. Quando eu voltar, eu vou pagar. É como se alguém estivesse aqui nessa manhã e falasse assim: pastor, não estou mais aguentando, a minha igreja está muito problema, eu estou sentindo oprimido pela célula que eu estou começando a levantar, as pessoas reclamam, questionam, murmuram, não são presentes, mas ei, ele já falou: cuida dele, cuida dela, quando eu voltar, deixa que eu te pago. Não, fica tranquilo, isso não vai ficar em vão, eu vou pagar quando eu voltar. João disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Ele está voltando, meu irmão. Ele está voltando, meu irmão. Então não te agonia, não te apressa, fica tranquilo com ele. Ele vai pagar todo o trabalho que você está tendo com aqueles que estão feridos, largados por lá. Fique de pé, por favor. Percebe que no início do texto ele diz assim, ó: quem é o meu próximo? Aí Jesus revira toda a pergunta. No 36 assim: qual desses três parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos esbofeteadores ou dos salteadores? Então não era próximo dele. O que Jesus está falando? Você veio aqui para se justificar, para dizer que você é o cara, para dizer que você é bom, para dizer que você está crente, para dizer que você fala em língua, para dizer que você tem dom, para dizer que você profetiza. Mas talvez você que veio aqui para se justificar está precisando de ajuda. E aquele que você acha, você rejeita, achando: não, isso aqui é muito menor, é crente novo, não fala em línguas, não sabe de nada, não lê Bíblia. Talvez seja um samaritano que Deus está enviando para poder também te ajudar. Você só já se acha autossuficiente, Deus está enviando pessoas para que possam ser o teu próximo. Então ele chegou: o que eu preciso fazer? A Jesus falou assim: mas na verdade é você que precisa de ajuda. Você tem que reconhecer que precisa de ajuda. Se você não reconhecer, não tem jeito. Reconheça. Sem ele você não vai conseguir avançar. Reconheça enquanto é tempo. Hoje é ceia. Reconheça. Você precisa de ajuda. Reconheça. Para findar, vai falar o contexto de Marta e Maria. Jesus sai daqui, vai para a casa de Lázaro, encontra Marta e Maria lá em Betânia. E quando chega lá, ele vê Marta e Maria. A Marta sai correndo para a cozinha, para a pia, para algum cômodo da casa, vai fazer as coisas. E a Maria se joga aos pés de Jesus. A Marta fica assim: ei, Senhor, avisa a Maria aí que as coisas estão aqui. Como é que é esse negócio? Você: ô Marta, Marta. O problema de vocês é que vocês entendem
que fazer as coisas para mim resulta em intimidade. A Marta escolheu as atividades, mas a Maria escolheu a intimidade aos meus pés. Pastor, mas eu trabalho para Deus. Isso é muito bom, mas que o teu trabalho seja resultado da intimidade que você tem com Ele no privado. Não faça as coisas para ser visto, faça por serviço. Coloca assim a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Aquilo que aconteceu com aquele doutor da lei que questionou Jesus, que o Senhor faça queimar no nosso coração, porque precisamos de ajuda. E o que aconteceu com Marta e Maria, que também alcance no nosso coração, para que nós entendamos que precisamos de mais intimidade contigo. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus.